Vamos ler um versículo. Alguns versículos se encontram no livro da Atas dos Apóstolos, que chamamos de Atos dos Apóstolos, mas é Atas dos Apóstolos. Atas dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 6 até o 11, que diz assim: Então, quando estava reunido, lhes perguntaram: Senhor, será como o tempo em que... Senhor, será antes o tempo em que restaurarás a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Virá de modo como viste subir. Irmãos, e essa deve ser a nossa esperança. Meias as lutas e tribulações. Vê as afrontas. Vê que as pessoas já sentem vergonha de dizer que são cristãos no mundo pervertido, formado por pervertido em todas as áreas. A nossa esperança é porque Jesus disse que voltaria. Esses 2 anjos afirmam categoricamente aquilo que Paulo fala, que assim como o relâmpago se sairá do Oriente e se mostrará no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Este varão diz que Jesus virá. Os 2 anjos do Senhor afirmam esta esperança para nós. Precisamos compreender que tudo aquilo que Jesus disse, que seria um precedente da sua vinda. Jesus disse que quando houvesse fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, Jesus disse que esses seriam os precedentes da sua vinda. E olhando a Bíblia Sagrada, tudo isso já aconteceu. Precisamos estar atento a essas promessas de Jesus. Mesmo que todas as pessoas não acreditem que Jesus vai voltar, isso não impedirá a sua volta. As pessoas que não acreditaram no dilúvio foram submergidas por ele. As pessoas que não acreditarem na vinda de Jesus pagarão o preço no período da grande tribulação, por não dar crédito ao Filho de Deus. Jesus não precisa provar que ele é, porque as suas obras já disseram que ele iria. Existem os céticos que negam a sua existência. Eu estava olhando um vídeo que mandaram para mim ontem, de um jovem cortando o cabelo normal e não tem a metade do seu cérebro, porque num acidente, tudo isso aqui, para um lado, saiu tudo, não tem metade, por trás da cabeça dele, quase todo o crânio com o seu cérebro foi tirado. Existe alguma explicação? A ciência explicaria um cidadão daquele vivo? Não, irmão. Ali é puro milagre. Puro milagre. Preciso crer na Bíblia Sagrada. Eu conheço pastores que querem crer na Bíblia e ao mesmo tempo em algumas partes da ciência que discordam da Bíblia, e eu fico me perguntando, ele segue a quem mesmo? Lembra daquela historinha do professor que tenta desfazer da Bíblia Sagrada, mas quando tem servo de Deus, a história sai de forma... aumenta só o milagre. Quando alguém tenta zombar da palavra de Deus e tem um servo de Deus fiel, só aumenta o milagre.
E aquela professora começou a zombar dos alunos, daqueles irmãozinhos naquela classe, mostrando que não houve realmente milagre para que os filhos de Israel passassem a pé enxuto. Mas a certa era um processo natural. Certa época do ano, o mar secava e as pessoas passavam naquela região. E aquele jovenzinho, em vez de ficar decepcionado, glorificou a Deus dizendo: professora, agora é que eu fiquei mais feliz. Porque a senhora disse que os filhos de Israel só iam molhando o sapato. Mas enquanto isso, os egípcios estavam morrendo afogados atrás deles. Então precisamos manter a nossa fé, a nossa esperança. Jesus vai voltar. Se eu acreditar, ele vai voltar. E se eu não acreditar, ele vai voltar mesmo assim. A minha crença não interfere na sua vida. Interfere na minha vida. Certo é que será muito difícil para aquelas pessoas que ficarem. O período da grande tribulação, que é o período que é 7 anos, que é contado, dividido, segundo o livro do Apocalipse, 3 anos e meio. Na verdade, tem até para você tomar cuidado quando você vai ler, porque às vezes aparece como 42 meses. Depois aparece como 3 anos e meio, ou como 1.260 dias. Na verdade, 1.260 dias, 3 anos e meio, ou 42 meses, é a mesma coisa. É que está falando de mês matemático, não tem mês de 31 dias, são mês de 30 dias. Certo é que será, na vida de Cristo, a Bíblia diz que será o pior dia. Jesus não se engana. Nunca houve um dia antes nem depois tão terrível como o dia da vida de Cristo. Por isso que precisamos estar atentos para fazer parte das fileiras daqueles que esperam Jesus Cristo, que tem essa esperança no seu coração. Imagine aquela mãe que não aceitou a Jesus Cristo, está amamentando o seu filho e vê o seu filho sumir das suas mãos. Como fica o coração dessa mãe? Aquela mãe grávida de 8, 7 meses e vê aquele filho arrancado de dentro dela bruscamente, porque a criança não tem culpa dos erros dos seus pais. Aquela criança será levada. Quantos aviões se espatifarão na terra porque os seus pilotos e copilotos eram crentes e foram arrebatados. Quantos carros, quantos acidentes de trânsito, imensurável, não dá para mensurar quantos acidentes de trânsito acontecerá naquela hora. Todos os motoristas fiéis ao Senhor Jesus Cristo serão arrebatados, serão trasladados. E os carros desgovernados sairá causando os piores acidentes já da história. Maquinistas se chocando nas estações. A única maneira de escapar desse dia tão terrível, a maior catástrofe já registrado, que vai se registrar na história. A única coisa de escapar é aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. O único meio de escapar dessa grande catástrofe é através de Jesus Cristo. Não existe nenhum mecanismo criado pelo homem que possa impedi-lo dessa grande catástrofe. O homem é limitado. Mas, através de Jesus Cristo, reconhecendo Jesus, que nasceu como homem, viveu como homem, morreu como Deus, morreu e ressuscitou, e passou mais 40 dias aqui na terra como Deus. Então precisamos crer nessa verdade. Jesus quer marcar um encontro com você. Jesus quer criar uma nova história, um novo rumo para a sua vida. O versículo 11 disse: e lhe disseram, isso é, aqueles 2 varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. 2 anjos confortaram os filhos de Israel, dizendo que Jesus viria do mesmo jeito. Você tem se preocupado com essa esperança, buscar a Jesus? Lembre, meu irmão, tudo nessa vida passa. A juventude passa, a dor passa, momentos bons e ruins passa. Quando nasce alguém, nasce com ele uma contagem decrescente de todos os seus dias. Já nasce com tudo programado, mas tem uma coisa que ele pode mudar no decorrer da história, é a sua história. Eu posso escolher com quem vou passar a eternidade, se com Deus ou sem Deus.
O céu e o inferno, ele é real. E as coisas, a passagem é muito rápida. É como você assiste esses portais que naqueles filmes, com aqueles negócios terríveis, passa uma porta, já está do outro lado. É assim. Morreu com Cristo. Alguém pode perguntar, aonde é que se encontra o céu? Aonde é que se encontra o inferno? A resposta, irmão, é tão simples e tão objetiva. O céu ou o inferno está no final de uma vida com Deus ou sem Deus. Se no final de uma vida com Deus, fechou os olhos aqui, abriu os olhos no paraíso. No final de uma vida sem Deus, fechou os olhos aqui, abriu no Hades ou no céu. Então, céu ou inferno está exatamente no final da vida. No final da vida. Nada mais que for feito por pastor ou padres, anciões, seja lá o que for, após a nossa morte, vai interferir nas nossas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio, um árbitro da nossa vida. As nossas escolhas, mesmo que sejam erradas, elas são ratificadas pelo Senhor, elas são confirmadas pelo Senhor. Mesmo sendo erradas, porque nós somos o Senhor das nossas vidas. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. São as nossas decisões. No dilúvio, a resposta era a arca. Para o período da grande tribulação, para um período do homem sem Deus, a resposta é Jesus. Preciso acordar enquanto é tempo. Eu sei que não é fácil ser cristão hoje. O pecado, como diz lá no livro dos Hebreus, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, Hebreus 12, e deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nunca esteve tão perto de nós como hoje. Nunca esteve. Estamos tão rodeados, próximos. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. Valorize mais a sua vida espiritual. Sua vida espiritual é o seu maior bem que você tem aqui na terra. Então, meu irmão, pense na sua vida. Pense tão somente assim. Como somos mortais, fazemos parte dessa fileira dos mortais. Pense assim. Se você morresse hoje, se hoje fosse o último dia da sua vida, a vida que você leva, se você morresse de uma vez, você acredita que estaria salvo? A vida que você leva é essa que a Bíblia ensina que deveríamos levar. Pense um pouco. Tudo na vida passa. Tem gente trocando Jesus por uma noite no motel. Tem gente trocando Jesus por uma dose de bebida numa mesa de um bar. Tem gente trocando Jesus por propinas, por um carro novo. Trocando Jesus por tantas coisas. Pobre e miserável. Jesus está às portas e Ele vai cobrar de nós tudo aquilo. Eu não posso beber, ou melhor, eu posso beber. Mas por que tu não bebes, Juraci? Este corpo não é meu. Eu estou com um objeto emprestado, que um dia eu vou precisar devolvê-lo. Ele não é meu. Se ele fosse meu, ele não envelheceria. Eu manteria ele na mesma posição. O Espírito que está dentro de mim não é meu. Ele não nasceu junto com a carne. Ele foi colocado. Paulo diz que há uma guerra dentro do homem, o Espírito contra a carne contra o Espírito. E eles se opõem uns aos outros para que não façais o que quereis. Paulo diz, todas as coisas a mim são lícitas, mas nem todas me convêm. Muitos começaram a vida espiritual maravilhosamente bem, mas hoje se acostumaram e cansaram nessa trajetória. Homens que eram verdadeiros homens de Deus. Depois se adaptaram no decorrer da caminhada para serem apenas homens do povo. Falar aquilo que o povo gosta de ouvir.
falar aquilo que o povo quer ouvir. Jesus me chamou e te chamou para ser homem de Deus. Homem de Deus não está preocupado se as pessoas, desculpe, vão gostar ou não. Homem de Deus tem que estar preocupado em falar aquilo que Jesus mandou. Desculpe. Quando Jesus chamou o profeta Ezequiel, ele disse: vou te enviar um povo da tua mesma língua. Você vai falar o que eu mandar. Se que eles gostem ou não gostem, vão de saber que houve um profeta no meio deles. Então, irmão, vamos pensar nisso. Jesus está voltando e ele pode voltar hoje. Cuida melhor da tua vida espiritual, porque é o teu maior bem. Tenha um bom dia, uma boa quarta-feira na direção do Senhor.